Na aula de hoje, nós vamos falar dos estados físicos da matéria e suas mudanças de fase. Bora lá? O estado físico da matéria vai ser definido de acordo com a agregação das moléculas. O que isso significa? Significa você pensar se as moléculas estão mais juntinhas ou estão mais separadas. E aí, conforme elas estão juntas ou separadas, você vai dizer se ela está no estado sólido, líquido ou gasoso. O que é o estado sólido? É quando as moléculas estão em estado de agregação bem próximas uma da outra, o que impede que elas tenham energia para se agitar. Então, elas acabam ficando mais paradinhas. Já no estado líquido, essas moléculas elas vão estar um pouco mais separadas, elas vão apresentar mais energia. E isso faz com que esse estado permita com que você não tenha uma definição. Então, se você colocar água, por exemplo, que está no estado líquido num copo, ela vai ter o formato do copo. Mas se você colocar ela num pacote, ela vai ter o formato do pacote. Então, isso varia de acordo com o local que você coloca ela. Essa é uma característica do estado líquido. Ela vai manter um volume que a gente chama de indefinido, certo? Já no estado gasoso, as moléculas têm muita liberdade. Então, elas vão ocupar muito espaço. Por quê? Porque elas estão super agitadas. Elas têm uma quantidade de energia muito maior do que nos outros três casos. Dessa forma, um gás não mantém volume nem forma definidos. Quando um corpo recebe ou cede energia térmica, seja lá qual for o seu estado físico, o estado de agregação de suas partículas pode mudar, passando de um estado para o outro, o que chamamos de mudança de estado físico. Lembrando que nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Esses três estados vão conversar entre eles. Você vai poder passar de sólido para líquido. Quando isso acontece, eu chamo de fusão. Quando passa de líquido para gasoso, eu vou chamar de vaporização. O inverso também é verdadeiro. A passagem de gasoso para líquido vai receber o nome de liquefação. Já a passagem de líquido para sólido recebe o nome de solidificação. Existe também a possibilidade da passagem do sólido para o gasoso direto e do gasoso para o sólido direto, que recebe o nome de sublimação. Qual é a característica dessas mudanças de estado físico? A principal característica aqui é que a temperatura vai sempre se manter constante. Então, a temperatura não vai mudar. Ela é constante. Vamos agora calcular a quantidade de calor. Como que a gente faz isso? Qual é o tipo de energia utilizada nessas mudanças de estado físico? Bom, nós vimos que nós temos o Q-macete, que é aquela quantidade de energia que é gasta com o calor sensível. Calor sensível é aquele em que você não tem mudança de estado físico e tem variação da temperatura. Mas agora, a gente já não está mais falando de um calor com a variação da temperatura, mas sim com a mudança de estado físico. Esse calor, essa energia, é chamada de calor latente. O que é um calor latente, então? É a quantidade de energia que vai ser ou absorvida ou cedida por um corpo ou sistema termodinâmico, ou seja, por um corpo, por qualquer coisa, durante uma mudança de estado físico em temperatura constante. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando a água está passando do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, quando ele está fazendo aquela mudança de fase, que é a vaporização, a gente vai ter uma temperatura constante. Enquanto ela estiver mudando de líquido para gasoso, a temperatura vai ser próxima dos 100 graus Celsius, ok? Como que a gente faz para calcular, então, essa quantidade de calor? A gente vai calcular a partir de um negócio chamado Q igual a M vezes L. É a famosa fórmula do Q-mole. O que o Q-mole quer dizer para nós? Que a quantidade de calor cedida ou absorvida
é igual à massa do corpo vezes o calor latente. Esse calor latente, ele é fixo. Vocês vão encontrar ele numa tabela. Ele vai ser o nosso equivalente ao calor específico, ao Czinho. Como que a gente faz para estar medindo essas trocas de calor? A gente utiliza um negócio chamado calorímetro. O que é o calorímetro? É um recipiente especial que tem mecanismo para obter o valor das quantidades de calor trocadas, ok? Olha só que legal isso aqui, porque um calorímetro nada mais é do que um recipiente de isopor. Então, se eu pegar um pote de isopor, ok? Colocar uma tampa vedando e um termômetro nesse pote, eu vou ter um calorímetro. Então, calorímetro nada mais é do que um recipiente que impede com que a energia saia ou entre nele. Um isopor faz isso, ok? Existe, no entanto, um gráfico para a gente estar vendo esse calor latente e calor sensível. Como que é esse gráfico? Ele vai receber o nome de gráfico de curva de aquecimento. Por quê? O que está acontecendo aqui? Notem que eu tenho em um dos eixos a temperatura e no outro eixo a quantidade de calor, ok? Aprendam lá e lembrem da matemática. Eu vou ter um eixo X e um eixo Y, ok? Um eixo para temperatura e um eixo para quantidade de calor. E note que esses eixos trabalham juntos, certo? Nós temos, aonde os eixos se encontram, o que a gente chama de zero. Tudo bem? Então, tudo que tiver abaixo do encontro vai ser negativo. Tudo que tiver à esquerda do encontro dos eixos também vai ser negativo. Tudo bem? Isso é parte básica de gráfico. Mas notem aqui, ó, o que eu quero que vocês reparem. Que esse gráfico, ele obedece uma situação. Qual que é essa situação? Conforme está aumentando a quantidade de calor, a temperatura também está aumentando, beleza? Como que eu sei disso? Bom, se aqui é 0, vamos dizer que aqui seja 100. Tudo bem? 100 o quê? Calorias, tudo bem? Se a quantidade de calor, então eu vou ter que pôr uma unidade aqui, ó. Essa quantidade de calor é o calorias, ok? Ele vai de 0 para 100. Quando a quantidade de calor vai de 0 calorias para 100 calorias, a temperatura também aumenta. Notem que ele não começa, quando eu tenho 0 calorias, ele já tem uma temperatura aqui, ó. Eu posso dar uma quantidade para essa temperatura. Eu posso dizer que essa temperatura inicial aqui, ó, é 10 graus Celsius. Então, vamos pôr a unidade aqui, ó, graus Celsius. O que está acontecendo? Tá indo de 0 para 100, então a temperatura também está fazendo o quê? Aumentando. Olha só o gráfico como ele aumenta. Vou seguir aqui, ó. Notem que ele está aumentando também, não tá? Então, ele sai de 10 e a temperatura vai chegar aqui, vamos dizer que ela vai chegar a uns 30 graus. Beleza? 30 graus Celsius. De 0 a 100 calorias, enquanto ele está subindo de 0 para 100, a temperatura está subindo de 10 para 30. Nesse ponto aqui, ó, eu digo para vocês que nós temos que estado físico? O estado sólido. Então, eu vou anotar aqui, ó, que esse corpo, nesse trechinho aqui, ó, tá no estado sólido. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Quando ele receber 100 calorias e a temperatura for de 30, notem que a temperatura estabiliza, mas a quantidade de energia continua subindo. Então, vamos dizer que ele vai chegar em 500 calorias. Quando ele chegar em 500 calorias, ele veio de 100 para 500 calorias, mas a temperatura continuou sendo quanto? 30. A temperatura não alterou. O que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, eu estou tendo mudança de estado físico. Esse corpo está saindo do sólido e indo para o líquido. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma mistura. Eu vou ter sólido mais líquido. Tudo bem? Ou seja,
eu tenho um copo, por exemplo, se fosse água, eu teria um copo em que o gelo começou a derreter e eu tenho um pouquinho de água e um pouco de gelo junto. Como é o nome desse processo, passar de sólido para líquido, que a gente viu agora há pouco? É a fusão. Então, aqui está acontecendo o que a gente chama de fusão, beleza? Notem que a temperatura é constante, então ele anda em linha reta no eixo da temperatura. Mas notem que a quantidade de caloria está aumentando. Quando chega em 500 calorias, ponto, acaba o líquido, acaba o sólido, fica só o líquido. E aí a temperatura volta a subir, olha só. Ela sobe, 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 sobe. E isso tá acontecendo por quê? Porque a quantidade de calor também tá aumentando. Então, vamos dizer que chegou em 1000 aqui, ó. 1000 calorias. Quando eu tiver de 500 a 1000, eu vou ter dois estados físicos. Eu vou ter apenas um estado físico, que é o estado líquido. Certo? Então, aqui eu passo a ter apenas o líquido. E olha só, estão vendo que ele aumentou? Então, a temperatura saiu de 30 e chegou em 100 graus Celsius. Beleza? Quando a temperatura chega em 100 graus Celsius, começa um novo processo. Que processo que é esse? É o processo da temperatura estabilizar. No momento que a temperatura estabiliza, significa que eu vou estar fazendo mudança de estado físico. Lembra lá? Quando a temperatura é constante, tem mudança de estado físico. Nesse caso, eu vou ter o que a gente chama de vaporização. O que a vaporização representa para nós? Representa aquela chaleira com água fervendo. Significa que eu tenho líquido mais gás junto, certo? Eu ainda não tenho toda essa passagem. Aí, o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui, ó, em 1500 calorias, volta a subir a temperatura. Quando ele volta a subir essa temperatura, ó, vou fazer aqui, ó, subindo a temperatura. Notem que aqui tá subindo no eixo. O que vai acontecer nesse ponto? Eu passo a ter o que a gente chama de gás. Então, aqui o único estado físico que eu tenho é o gasoso. Esse gráfico representa exatamente aquelas trocas de energia térmica, aquelas trocas de calor, as mudanças de estado físico que a gente viu, ok? E o que é importante aqui? É importante eu identificar onde é que eu vou usar a fórmula do Q macete. Lembra lá, Q igual a M vezes C vezes delta T, que é calor o quê? Sensível. E aonde eu vou usar o calor latente? Qual é a fórmula de calor latente que a gente viu agora? É a do Q mole, Q igual a M vezes L. Vamos tentar identificar no gráfico onde é que a gente vai usar cada uma delas? Então, primeiro, quando eu tenho apenas sólido, que a temperatura está aumentando, se a temperatura está aumentando é sensível. Então, eu uso Q macete. Beleza? Aqui, ó, eu tenho sólido mais líquido, tem mudança de estado físico. A temperatura está constante, então eu vou utilizar o quê? Mole. Calor latente. Chegou num ponto que eu tenho só líquido de novo e a temperatura voltou a aumentar. Se a temperatura está aumentando novamente, calor sensível. Então, vai ser quê? Macete. Beleza? Aqui, a temperatura voltou a ser constante. Eu tô tendo aumento da quantidade de calor, mas a temperatura continua sendo 100 graus Celsius. Então, eu vou ter o quê? Mole. Beleza? E por último, eu tenho gasoso. No gasoso, o que está acontecendo? A temperatura voltou a aumentar. Se a temperatura voltou a aumentar, eu vou ter calor sensível. Então, eu vou ter que macete. Certo? Tem que lembrar bem desse gráfico, tá, gente? Esse gráfico, ele é bem importante, essa curva de aquecimento. Porque é com ela que a gente consegue definir onde eu tenho mudança de estado físico,
ou seja, a temperatura constante, e eu utilizo o calor latente. Quando eu não tenho mudança de estado físico e a temperatura não é constante, a temperatura ou aumenta ou diminui, eu tenho calor sensível, e aí eu vou usar o que? Macete, beleza? Vamos fazer isso num exercício para ver como que fica? Então, eu trouxe aqui um exemplo, que é o exemplo número 1. A gente sempre começa a física fazendo o quê? Lendo o exercício e anotando os dados, beleza? No exercício número 1, ele está dizendo o seguinte para nós. Em um calorímetro considerado ideal, ou seja, naquele aparelhinho lá que não permite trocas de calor com o ambiente, há 400 gramas de gelo. Então, ele já começa nos dando uma informação. Ele diz para nós que eu tenho 400 gramas de gelo. O que eu vou fazer com essa informação aqui, ó? 400 gramas é a minha massa. Então, eu vou anotar M do quê? Do gelo. Então, eu vou marcar como mg, vale 400 gramas. Ok? A menos 20 graus Celsius, então, eu tenho uma temperatura inicial de quem? Do gelo. Então, vou marcar temperatura inicial do gelo, menos 20 graus Celsius, com 100 gramas de água líquida. Então, agora ele fornece para nós, ele tá fornecendo a massa de água. Então, anota lá, M da água, MH2O, é de 100 gramas. A mesma temperatura T. Então, ele diz para nós que ela vai estar a uma temperatura que ele chama de T. E ele não me diz quanto vale essa temperatura, ok? Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que essa temperatura inicial, ela tá sendo... Essa temperatura da água, então, a temperatura da água, eu vou chamar do quê? De T. Porque eu não sei quanto essa temperatura vale. Ele me diz que ela vale T. Então, mantém assim. Após certo tempo, há massas iguais de gelo e água no calorímetro. Determine a temperatura T para que as massas de gelo e de água coexistam. Então, ele quer saber quanto é que vale aquele T ali, ó, para que eu tenha tanto a temperatura, tanto água quanto gelo na mesma quantidade. Ou seja, ele quer que a massa de água e de gelo sejam o quê? Iguais, beleza? E aí ele fornece o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico do gelo, Czinho do gelo, que é meia caloria por grama grau Celsius. E ele fornece o calor latente de fusão. Por que fusão? Lembra lá, fusão é a passagem de sólido para líquido. Eu estou passando do gelo para a água. Calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama. Aqui a gente tem que entender o que está acontecendo dentro do calorímetro. Para que você tenha uma mistura de água e de gelo dentro do calorímetro ideal, a gente vai dizer que a gente vai ter o quê? O quê? Da água mais o quê? Do gelo igual a 0. E aqui tá um segredo. Sempre que você colocar dentro de um calorímetro, as quantidades de calor têm que ser somadas, essas quantidades de calor têm que ser igual a 0. Esse é o grande truque, ok? Então, vamos lá. Nós vamos ter que pensar agora que nós temos um Q de água, um Q de gelo e um Q de quem? Da fusão, que é da mistura dos dois, tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai escrever que a gente tem o Q da água mais o Q do gelo, que é antes deles se misturarem, são as suas quantidades de energia antes do processo iniciar, mais o Q da fusão.
Tudo isso tem que ser igual a zero, beleza? E aí, assim, ó, o Q da água, a gente tem que lembrar que vai ser água no estado líquido. Então, se ela não tá mudando de estado físico ainda, eu escrevo como Q macete. Então, Q é igual a M vezes C vezes delta T. Mais o Q do gelo. Se ele não tá mudando de estado físico ainda, é M C delta T. Mais o Q da fusão. Opa, se é fusão, vai ser Q mole. Então, vai ser M vezes L. Tudo isso igual a zero. Tranquilo? Agora, a gente vai ter que substituir. Porque para a gente saber qual é essa temperatura, eu tenho que trocar os valores. Essa temperatura vai ser uma temperatura final, concordam comigo? É aquela temperatura que eu vou ter quando eu atingir o final. Tranquilo? Então, vamos lá. Quanto que é a massa de água? A massa de água é 100. Vezes o calor específico de quem? Da água. Quanto que é o calor específico da água? 1. Vezes, e aqui eu vou abrir. Eu vou separar, porque eu vou ter uma temperatura inicial e uma temperatura final. Qual é a temperatura inicial da água? Ele não me falou. Mas eu tenho que lembrar que gelo vira água a que temperatura? 0 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da água é 0 graus Celsius. Isso aqui é bem importante, ok? Então, vai ser 0 menos T, que é a temperatura final, certo? Ou melhor, 0 menos T, que é a temperatura que a água vai estar no início. Mas, vamos fazer o do gelo agora, beleza? Qual que é a massa de gelo? 400. Vezes o calor específico do gelo, 0,5. Vezes o delta T, que é de quanto? Quanto que o gelo... Qual vai ser a temperatura final do gelo? 0. Então, nós temos que lembrar que a temperatura final do gelo também é 0 graus Celsius. Por quê? Porque depois disso ele passa a ser o quê? Água. Então, vai ser 0 menos a temperatura inicial. Quanto que é a temperatura inicial? Menos 20. Beleza? Mas, vamos ter que espremer aqui no cantinho da minha folha. M vezes L. M vezes L de quem? Da fusão. Como que eu sei quem que é a massa de água e a massa de gelo? Como que eu vou saber quanto é que ela chegou? As massas de gelo e água sejam iguais, é necessário que 150 gramas de gelo se funda, concorda comigo? Porque olha só, se eu tenho 100 gramas de água com 400 gramas de gelo, eu vou ter que ter quanto no total? 250 e 250, é ou não é? Então, quanto é que falta aqui? 150. Então, vai ser 150 vezes 80. Tudo isso igual a zero. Por que vezes 80, Pro? Porque o calor latente de fusão do gelo é 80, certo? Continuando aqui. Então, vamos lá. Vou multiplicar 100 vezes 1, que dá 100, vezes 0 menos T, menos T. Então, vai ficar aqui 100T. Tudo bem? Mais... Opa, menos aqui na frente, né? Mais 400 vezes meio dá 200. 200 vezes mais 20, porque menos com menos dá mais. 200 mais 20 dá 4.000. Ok? Então, vai ficar 4.000. Mais 150 vezes 80. 150 vezes 80, 1.200. Igual a zero. Esse 100T vai passar para o outro lado, então vai ficar 4.000 mais 1.200 vai dar 5.200. Igual 100 vezes T. O 100 vai passar para cá, então vai ficar 5.200 dividido por 100 igual a T. Vou cortar 2 zeros com 2 zeros, T igual a 52 graus Celsius. Então, para coexistir tanto
massa de água quanto massa de gelo, eu vou ter que ter uma temperatura de 52 graus Celsius. Eu vou deixar exercícios para vocês, eu sei que essa aula ficou bem comprida, mas é bem tranquilinho de entender. Tudo bem, pessoal? Abraços, tchau, tchau!